Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Manuel e toda a sua equipe que está na coordenação aqui do evento. Agradecer aqui o colega Donato Reis, Expedito Moraes. E para mim é uma honra estar fazendo parte aqui dessa mesa para a gente dialogar com os alunos do curso de História. Sou bachadeiro da cidade de Viana, então a gente que nasce na Baixada já tem um privilégio, porque a Baixada é um celeiro de turismo, celeiro de escritores. Então, a família Mendonça, que é a minha família, é uma família muito, como o Donato falou, muito grande, muitos escritores. Na família Mendonça nós temos 5 escritores. O primeiro foi Salve Mendonça, o médico, era irmão do meu avô, já faleceu. Depois nós tivemos o João Cordeiro Mendonça, professor desta universidade também, que já faleceu. Aí o terceiro Mendonça é o Raimundo Nonato Reis Mendonça, que ele assina como Nonato Reis, mas é Mendonça. Tem a Poliana Gouveia Mendonça, que é professora da história daqui da universidade, é minha prima. E o Áureo Mendonça, que está iniciando aqui na carreira como escritor. Então, a cidade de Viana, quando a gente fala sobre a cidade de Viana, a gente sente aquela paixão, porque está na veia, corre na veia. Os Mendonças fazem parte da história de Viana. José Feliciano Botelho de Mendonça, primo de Marquês de Pombal, é meu ex-avô. Foi o primeiro administrador da vila de Viana. Então, depois da expulsão dos jesuítas, Viana foi administrada por José Feliciano Botelho de Mendonça e José Nunes Soeiro, que era um homem riquíssimo. José Nunes Soeiro era um dos mais ricos do Maranhão. Ele foi administrar a vila de Viana juntamente com o José Feliciano Botelho de Mendonça. A gente até está resgatando a história dos Borges, que o Flávio Almeida aqui está dando uma grande contribuição também. Que o José Feliciano Botelho de Mendonça e o José Nunes Soeiro foi até preso porque ele escondeu um freio de Viana. Essa história vai estar no meu próximo livro. Então, a cidade de Viana, muitos e muitos escritores. Se a gente for falar sobre Viana, a gente se empolga, a gente vai até amanhã falando. Antônio Lopes da Cunha, o irmão dele, Raimundo Lopes, Celso da Cunha Magalhães, de Penalva, mas nasceu em Penalva, só que nessa época Penalva era um povoado de Viana, a Vila São José de Penalva. O pai dele, Manuel Lopes da Cunha, foi governador do Maranhão, vianense, foi governador do Maranhão. O primeiro desembargador vianense foi o Manuel Lopes da Cunha. Então, inúmeros outros, os 4 maiores folcloristas do Brasil são vianenses. Astolfo Serra, Dilu Melo, Celso Magalhães e Antônio Lopes. Dilu Melo, uma cantora vianense, vocês jovens talvez não conheçam. As 2 maiores cantoras maranhenses de todos os tempos, Dilu Melo e Alcione de Nazaré. Dilu Melo fez sucesso na década de 50 e 60, no final dos 40 e 50. No final, ela surgiu no final dos anos 30, fez o maior sucesso no Brasil, Dilu Melo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E Alcione Nazaré, na década de 70 e 80, com vários discos de ouro. E a Dilu Melo, ela nasceu em Viana, e aos 5 anos de idade, ela se mudou com a família dela para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aos 13 anos, ela fez a primeira composição. Ela compôs uma música por nome Helena, em homenagem à sua irmã. Aí daí surgiu, nessa época, os cantores se apresentavam nas rádios. Rádio Nacional, Rádio Tupi. Então ela surgiu no rádio, em auditório e nos rádios. Então ela foi... Aí depois ela passou, a nível nacional, ela passou a fazer sucesso no exterior, em Portugal, em vários países. E ela retornou a Viana. Ela foi 3 vezes em Viana. Ela foi a primeira vez em 1938, no auge da carreira. Foi a primeira mulher a vestir calças em Viana, foi Dilu Melo. Quando ela chegou de calça lá, foi nenhuma mulher vestia calça nesse tempo. Era
depois retornou em 1949, na primeira vez que ela foi em Viana, ela não fez show. Ela já estava no auge da carreira, mas não fez. Ela só foi mesmo para rever os parentes, os amigos que ela deixou lá. Em 1949 ela fez um show na Praça da Prefeitura e a praça lotou. E ela teve pela terceira vez 2 anos antes dela falecer. Ela faleceu no ano 2000, ela teve 98, na época que o prefeito era o doutor Messias, que o vereador Zé Santos apresentou um projeto de lei para mudar o nome do Areal por Parque de Lumelo. E aí o doutor Messias convidou ela foi em Viana participar dessa solenidade da inauguração do Parque de Lumelo. Então a gente vai entrar agora na questão especificamente mais falar sobre o nosso livro. Esse livro aqui só foi possível devido à pandemia. Eu sempre tive um bom arquivo de Viana, várias obras bibliográficas, recortes de jornais, tudo que saía de Viana tinha aquela... comprar, mas eu ia passando e olhava qualquer coisa de Viana, um jornal antigo, uma coisa que tivesse só uma paginazinha, só uma matéria pequena, eu fotografava, às vezes comprava, e comecei a comprar obras de Viana. Mas nunca pensei em escrever, em ser escritor, nunca passou na minha cabeça. Quando foi na pandemia, nessa época eu era o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação Técnica e Tecnológica daqui no Maranhão. A gente tem uma sede nacional em Brasília, que a cada 2 meses a gente ia para lá, e com a pandemia acabaram-se as viagens. A gente também rodava no Maranhão, porque eu sou o servidor do IFMA, né? O IFMA hoje tem 39 campos. De Balsas, São Raimundo da Mangabeira, Baixada Maranhense, a gente viajava muito. Então, veio a pandemia e depois eu vou ter que fazer alguma coisa na vida. Eu encontro um colega de Viana e eu falo para ele sobre Osias Mendonça. Ele é jovem na nossa cidade, trabalha na área de saúde, na prefeitura. Na época, parece que ele era secretário de junto da administração de Carrinho. Aí eu falei, Osias Mendonça, quem é Osias? Por que não escreve alguma coisa sobre ele? Ele despertou. Eu prometi a ele, vou fazer uma pesquisa. Só que eu convivi muito, criança ainda convivi na casa de Osias. Ele era tio do meu pai, e eu chamava também de Osias, né? Aí com aquela pouca vivência que eu tinha, e comecei a entrevistar as pessoas mais idosas, né? Pessoas que estão com 80 anos, aí produzi o texto. Aí apresentei para ele. Aí, nessa época, a mesma coisa que o Nonato faz, publicar um livro no Facebook, eu faço também. E meu Facebook era muito privado, eu só tinha 200 amigos. Vou botar um negócio desse no Facebook e ninguém vai ver. Aí esse rapaz de Viana, ele tem um blog lá, no Facebook, ele tem 8 mil seguidores. Aí passei para ele botou o texto lá, foi tanta curtida. Aí, com isso me despertou, eu comecei a pesquisar e produzir mais textos. Já tinha 9, 8, 10 textos, mais ou menos. Esse aqui foi o meu maior incentivador. Me conheceu pelas redes sociais, ele que fez o prefácio desse livro, ele diz isso aqui no prefácio do livro, ele conheceu meus textos pelas redes sociais. E ele disse, olha, eu publico um livro, isso aí vai ficar solto. Eu digo, vou tentar. Só que, o que eu pensava? E Viana tem tantos escritores, tem um mestre aqui no natureza, vou competir com a natureza, não vou chegar nem... Mas depois eu comecei a despertar que a história de Viana é inesgotável, tem muitas histórias, e cada um está numa área. Nonato aqui, romancista, poeta, um dos maiores cronistas do Maranhão, atualmente é ele, o maior cronista. Ele e o doutor Lorival Cerejo, mas ele é o maior cronista aqui do Maranhão, atualmente, o maior cronista. E aí eu comecei a produzir, né? Aí ele, não, eu vou escrever um livro. Quando eu estava com 300 textos, se eu fosse fazer um livro com 300 textos, aqui parece que só tem 40 ou 41, ia ficar um livro muito volumoso e eu não tinha condições de publicar, porque esse livro aqui eu publiquei com recursos próprios, e é difícil a gente fazer uma obra, porque é caro mesmo, né? E aí eu tive que enxugar isso aqui, já para eu enxugar. Da minha pesquisa que eu fiz, deu 3 livros. Publiquei esse aqui, vou publicar um agora no final desse ano, e no outro ano vou publicar mais um, já estão prontos o livro. Aí continuo produzindo, tenho trabalho para mais de 5 livros. E
E esse livro aqui ele esgotou em 16 dias. 16 dias esse livro esgotou. Só que como a procura está grande, eu resolvi fazer uma segunda edição, mandei fazer uma nova tiragem do livro. Daqui a um mês ele está chegando. E foi assim, surgiu devido à pandemia. Se não fosse a pandemia, eu não tinha escrito o livro. A capa desse livro aqui, eu tive enviando na Semana Santa de 2022, tirei essa foto aqui eu mesmo que escolhi, do canto do ginásio Antônio Lopes. Porque em Viana tem uma coisa que isso era visu, chama canto. Canto de Zezico, é Zezico Costa. Canto de João Cordeiro, casa de João Cordeiro. Canto do Antônio Lopes, como é conhecido esse aqui, que é o ginásio Antônio Lopes. Canto Grande, que é de Osírio de Carvalho. E por que eu botei essa foto aqui? Eu estudei nessa escola lá em Viana, antigo ginásio Antônio Lopes, atualmente é Centro Educacional Dr. José Pereira Gomes, que foi prefeito de Viana e que foi que fundou essa escola aqui. Por que eu coloquei essa escola aqui? Porque nessa escola, quase todas as gerações de vianenses, pessoas que hoje são bem-sucedidas, moram no Rio de Janeiro, médicos, advogados, outros profissionais liberais, todos eles passaram por essa escola. Na hora que olhar essa capa aqui, vai se lembrar. Porque esse meu livro aqui, ele está nos Estados Unidos, está em Portugal, está em vários países aí, até no Oriente Médio. Pessoas de Viana que moram lá e compraram. A mesma coisa assim como vianenses que moram em Blumenau, Brasília, Campinas, e a gente enviou pelo correio. Então aqui está a história de Viana. Aqui está contada a história de Viana. É como eu falei para vocês, não toda a história, porque Viana é inesgotável, tem muita história de Viana. Mas a gente conseguiu resgatar muitas coisas. Outra coisa também, que até o próprio Nonato cita aqui no prefácio, uma coisa que eu fiz, em Viana tem muitos escritores, mas eles valorizavam só as pessoas, os intelectuais, aquelas pessoas que tinham dinheiro. Talvez a única pessoa, o único escritor que deu valor para as pessoas humildes e para as pessoas pobres, que estavam no esquecimento, fui eu, tá vendo? Aqui tem homenagem às pessoas pobres, pessoas humildes, mas que contribuíram com a história da cidade de Viana. Que se você pegar outras obras anteriores a essa, vai homenagear aquelas pessoas que tinham maior poder aquisitivo, aquelas pessoas mais intelectuais, mas o pobre foi dado vez e voz aqui no meu livro. São várias pessoas que contribuíram, mas que nunca tiveram poder aquisitivo e não tiveram uma divulgação, apesar de fazer parte da história da cidade de Viana. Então aqui a gente conta eu conto a minha árvore genealógica, né? Porque a família Mendonça, ela é originária da Espanha, com uma ramificação em Portugal com o Marquês de Pombal. Que foi que o primo de Marquês de Pombal, que é o meu pentavô, foi para Viana, e de lá surgiu a nossa geração, minha, do Nonato, de outros vianenses. Eu conto também a história do Duque de Caxias, que teve em Viana na época da balaiada. O Duque de Caxias teve em Viana, os vianenses lhe ofereceram um baile. Esse baile foi na prefeitura. E ele se hospedou no sobrado de Osírio de Carvalho, onde hoje foi reconstruída a Academia Vianense de Letras. Alguns historiadores passados cometeram um equívoco de dizer que o baile aconteceu no sobrado do Osírio de Carvalho, mas não, o baile aconteceu na prefeitura. Ele se hospedou no sobrado de Osírio de Carvalho. Foi na época da balaiada. Porque um vianense, Estevão Rafael de Carvalho, um dos maiores jornalistas, ele era dono do jornal Bem TV, e ele era contra ele incentivou as pessoas a fazer a balaiada, né? E com isso o jornal foi fechado, ele se refugiou em Viana. Por isso que levou o Duque de Caxias e a Viana. A gente também fala sobre a Viana, muitas histórias. A questão, aqui, outra coisa, tem nesse livro aqui, a vida política e administrativa da cidade de Viana. Aqui eu cito o nome de todos os prefeitos, com os períodos que eles foram prefeitos de Viana, desde o primeiro até o atual. Só que nessa época a nomenclatura não era prefeito, era intendentes.
prefeito era chamado de intendente e o vice-prefeito era subintendente, não era prefeito. De um certo período para cá, passou a ser chamado de prefeito. Eu conto também nesse livro a história da iluminação pública de Viana. A primeira iluminação pública de Viana foi feita em carburetos. Saiu uma pessoa acendendo aqueles carburetos com óleo, era abastecido com óleos de baleias. Essa foi a primeira administração, a primeira iluminação pública de Viana. E lá surgiu, na minha época da minha infância, já foi a motor. É assim, 6 horas da tarde ligaram, quando era 10 para as 10, dava aquele primeiro sinal, todo mundo que estava na rua ia para casa. Era motor. Quando o motor quebrava alguma peça, faltava óleo, a cidade ficava às escuras. Você só poderia sair à noite na rua na época da lua cheia. Clareando, você não enxergava um metro na sua frente. Eu conto também aqui a história da banda São Benedito, que é de Osias Mendonça, que durante 32 anos ela animou as festas religiosas, profanas, as festas de Viana. E tem também, lá eles tocavam, na época que morria alguma pessoa influente da cidade, essa banda tocava nos enterros da pessoa. Ele saiu tocando músicas fúnebres nos enterros. E na época da minha infância, eu vivia muito dentro da igreja da Matriz de Viana. E lá tinha um caixão. E a gente, criança, tinha medo daquele caixão. Só depois que eu fui descobrir para que seria aquele caixão. É assim, as pessoas humildes, pobres de Viana que morriam, não tinham condições de comprar um caixão. A igreja cedia o caixão, eles levavam o defunto até no cemitério, lá descartavam o defunto e traziam o caixão de volta, para esse caixão servir, ficar na igreja para servir para uma outra pessoa. Então quem era descartado não era o caixão, era o defunto. Então eles faziam muito ideia. Retornava, ficava na igreja, aí quando morreu outra pessoa, eles cediam o caixão para levar. Eu também falo sobre os pastorais de Anica Ramos. Foi uma das pessoas que fez teatro em Viana. Era uma negra, como o Nonato falou, nessa época Viana tinha muito preconceito, mas foi a única negra que conseguiu unir todo mundo, foi ela, Anica Ramos. E o padre João Moana fez uma pesquisa sobre a grande música do Maranhão. E ele foi para lá em 1950 para assistir esses pastorais de Anica Ramos. Ele saiu de lá encantado com essa história aqui da Anica Ramos. Tanto é que os dois maiores romances do Padre Moana, que é o Outro Caminho, Maria da Tempestade, os personagens dele foram lá em Viana. Ele criou esse personagem através de pessoas da cidade de Viana. Ele fala isso aí no romance dele. Padre Eida, né? Foi um dos maiores. Uma história linda, a história do Padre Eida. Foi o primeiro a colocar a Igreja Católica na justiça, foi ele, Padre Eida. Eu falo também sobre outro padre vianense que foi suplente de senador. Foi o senador Clodomir Cardoso. Depois ele brigou com o senador Clodomir Cardoso e renunciou ao mandato a suplência de senador. E logo depois ele mandou uma carta para o Senado renunciando. Logo depois o senador titular morreu, ele tentou assumir, o Senado não deixou. Ele recorreu até para a justiça e foi negado. Então Viana tem essas histórias também. O Poço do Pará também eu falo, que o Donato falou, da questão dos jesuítas. Esse poço tem mais de 300 anos, ainda existe lá em Viana. A prefeitura construiu agora uma praça muito linda lá, porque lá era só um poço jogado no meio do caminho, né, que era a estrada do Pará, ligando Maranhão ao Grão Pará. Ele urbanizou lá, fez um negócio. A área turística foi muito bom, muito legal. Falo também sobre Osírio de Carvalho, um grande escritor, político, uma pessoa que na época Donato Rios também tirasse crônicas sobre ele. Interessante isso aí. Ele não tinha médico em Viana, e ele era farmacêutico, ele era o médico. Quando custava aparecer um médico em Viana, as pessoas se consultavam, mas só usavam remédio depois que levavam para o seu ovinho para ele olhar. Porque ele manipulava remédio, nesse tempo não tinha essa indústria farmacêutica que tem hoje. Então ele foi um médico de Viana. Ele, Bonifácio Serra, consegui resgatar agora. Eu tive semana passada em Viana e consegui resgatar a história de Bonifácio Serra. É uma pessoa que está esquecida dele em Viana, mas foi uma das pessoas que mais contribuiu para a história de Viana.
amputou o braço do pai do Nonato Reis, ele fazia cirurgia de baleado, sem anestesia, sem nada, dentro da casa dele, cortava no serrote. Eu tinha uma vontade de resgatar essa história, me deu muito trabalho. Eu cheguei na casa do bisneto dele, quando eu falei, ele disse: logo me despachando, aqui não tem nada. Aí eu fiquei conversando, tomando café, e depois ele começou a me soltar, me passou tudo, estou com todo o material, vai estar no meu próximo livro, Resgatando a História do Bonifácio Serra. É uma pessoa que só não está esquecido totalmente, porque o Zé Santos, que era vereador, colocou o nome do hospital, trocou o nome do hospital, Dom Hélio Campos para o hospital Bonifácio Serra, mas até hoje nem a prefeitura e nem o Ministério da Saúde mudou o nome do hospital, e é uma lei municipal. Só não está no esquecimento total porque tem um laboratório municipal com o nome Bonifácio Serra, mas até comentei com o Nonato agora, a própria prefeitura errou, botou Laboratório Municipal José Bonifácio Serra. Ele não tem o José, só tem Bonifácio Pacífico Serra. Não tem o José, não sei de onde tirar. Ele foi vice-prefeito de Gênero, foi vereador várias legislaturas. Eu sabia que ele tinha sido vereador, mas não sabia que ele tinha sido por um longo tempo. Ele durante 32 anos, ele militou na política de Viana. O bisneto dele me mostrou tudo. E nessa época, os vereadores não recebiam nenhum salário, subsídio, nada. O vereador político não tinha salário nesse tempo. Hoje, os pessoal vão mais por causa da questão do dinheiro. Aí a gente vem Expedito Gonçalves, um vianense que jogou no Santos e no Vasco, lateral direito, começou batendo pelada na Praça da Matriz em Viana. Exato. Chegou ao Santos e ao Vasco da Gama, 2 grandes clubes do Brasil. Eu conto todas. Exato. Aí, Osias Mendonça, 3 amigos em uma feira, eu não sei se alguém daqui conhece Viana, existe hoje em Viana a Feira da Barra do Sol. Porque em Viana, até a década de 80, até o início da década de 80, Viana era da Barreirinha para o Areal, era só um centro histórico. Não tinha essa área nova, né? Aí foi 3 amigos que fez essa. Começou de uma churrascaria, da churrascaria passou para a venda de carne de boi e peixe. Começou uma confusão, porque ninguém queria ir para lá porque era longe. A prefeitura, na época, teve que botar os vendedores de peixe dentro da viatura para levar para lá e eles voltavam, porque ninguém queria ficar lá que era longe. Porque, não sei se alguém algum dia convidar vocês para ir numa praia, em Viana não tem água salgada, mas tem uma localidade que a gente chama praia, é o local onde a gente compra peixe lá. Então eu comprava, junto com o meu avô, a gente comprava peixe. Nessa praia também tem um fato interessante. Tinha uma senhora lá, com o nome de Dona Faustina Careca. O melhor arroz de toicinho da Baixada Maranhense, ela que fazia. Então, ela tinha clientes não só de Viana, de outros municípios. Tinha um médico em Matinho, com o nome do Dr. Araújo. De manhã, ele vinha pelo lago, com 4 pessoas remando, saía de lá de manhã cedinho, vinha comer o arroz de toicinho de Dona Faustina Careca. Quando terminava, os remadores levavam ele de volta, ele tomava banho e ia para o consultório, atender os clientes dele. Então, esse arroz do toicinho dela se realizou em 1950. Uma comida bastante nutritiva. E hoje, se você for nos restaurantes chiques pedir um arroz de toicinho, um arroz de puxá, é um caríssimo. Nessa era baratinho. Todos nós, vianenses, Nonato, todo mundo provou essa comida dela. Muito gostosa. Era um arroz de toicinho da Faustina Careca. Era uma senhora bem humilde, mas que deu uma grande contribuição para a Viana. Porque nessa época não tinha restaurante. Se você chegasse 2 horas da tarde em Viana e não avisasse seu parente que você ia comer sardinha com farinha e ovo frito, porque não tinha restaurante. Então essa senhora ela deu uma grande contribuição para a culinária na cidade de Viana. Eu sei que o meu tempo já está quase, e quando eu falo de Viana eu me empolgo, na hora que der aí pode avisar. Nós também. Eu falo também sobre a minha avó, Olívia Mendonça, que foi a maior bordadeira de lombo de boi da Baixada Maranhense. Eu nasci dentro de um ateliê de Bumba Meu Boi. Ela começou fazendo os bordados na mão, desenhava no papel arroz, depois teve que comprar 8 máquinas de costura e contratar pessoas para fazer. E ela não só atendia a Viana, atendia a Baixada todinha. E ela descobriu, através de revistas que chegavam em Viana, os canutilhos. Ela mandava comprar no Rio de Janeiro. Esses canutilhos vinham importados da antiga Tchecoslováquia. Aí ela fazia
as indumentárias do Bumba Meu Boi, não era só o lombo do boi, todas as indumentárias. Aquela chapéu do vaqueiro, aquela vestimenta que tem, toda ela fazia. Então eu nasci dentro de um ateliê de Bumba Meu Boi. A minha avó era devota de São João, ela morreu dia 22 de junho, praticamente quase de véspera de São João. E ela ganhou muito dinheiro, mas nessa época ninguém visava lucro, né? Mas ficou famosa em Viana como a bordadeira de lombo de boi da cidade de Viana e da Baixada Maranhense. Eu falo também sobre sinos da matriz, que no livro de Nonato Reis, os sinos da matriz, ele tem uma crônica muito espetacular sobre o sino, que ele me consultou, eu queria usar uma coisa tranquila para serem feitos. Os sinos da matriz. Esses sinos de Viana, eles vieram de Portugal. E foi uma celeuma, porque o terceiro bispo de Viana, Dom Adalberto, ele vendeu esses sinos. Na época, o governador João Castelo, o governo do estado, isso deu uma repercussão. Quando o pessoal descobriu onde estava esse sino, saiu até no programa da Hebe Camargo. Nessa época, Hebe Camargo era da TV Bandeirantes. A comunidade de Viana, Sebastião Furtado, o padre eles se uniram e botaram a boca no trombone, fizeram a denúncia. Esse sino retornou para Viana. Hoje ele está no campanário ao lado da Igreja da Matriz. São sinos históricos. Foi em 1848, fabricado na rua Augusto, Portugal. Porque Viana é uma cidade histórica. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, ruas estreitas, a cidade é uma cidade histórica. Falo também sobre o Canto do Galo, que é um galo de ferro que está na parede, que fez 130 anos agora que ele está lá. Veio também de Portugal esse galo. Falo também sobre o Festival do Peixe, que é no antigo Areal, agora no Parque de Romero. E assim por diante. Aí eu conto também histórias da época da minha infância. Eu fiz uma homenagem aqui a uma senhora bem pobrezinha, Dona Nelly Cofo. Ela, uma mulher trabalhadora, a profissão dela era tratar peixe. Lá em Viana a gente chama consertar peixe, ninguém chama tratar peixe. Você vai na praia, compra o peixe, como eu disse para vocês, em Viana não tem água salgada, mas tem praia. É o local onde a gente compra o peixe. E a profissão dela é consertar peixe, que é tratar peixe. E ela frequentava muito a casa da minha avó. Era uma senhora boa, né? Gostava de um vestido longo. Morava em frente ao Poço do Pará. Quando eu era criança, eu me pelava de medo quando eu via ela. Mas ela não fazia mal para ninguém, naquele imaginário, né? Em Viana, a gente conhece muitas pessoas por apelido. O apelido dela era Nelly Cofo. Eu não sei se ela fazia cofo ou alguma coisa, mas é assim. Até hoje, as pessoas são conhecidas com apelido. Se você chegasse em Viana, né, meu pai era vivo, procurasse onde mora Francisco de Assis Mendonça, ninguém sabia. Mas se dissesse onde mora Chico de Oliveira, qualquer criança levava. Porque, assim, tem vários apelidos, alguns derivados de animais. Zé Porco, Zé Piaba. Tem uns apelidos derivados dos laços familiares. Né? Dico de Stefânio, porque a mãe dele era Stefânia, chamava Dico de Stefânio. Chico de Oliveira, porque a mãe do meu pai era Olívia. Então, é assim, por apelido. Eles chamam muitas pessoas. E tem uns outros apelidos que a gente não sabe derivar, mas apelidos assim engraçados, Kikiki, assim, estranho, Zé Bonifute, a gente não sabe de onde surgiu. Mas é assim, a gente conhece as pessoas por apelido na cidade de Viana. E aí, Zé Carlos Barros também, que foi um empresário que fez a primeira casa de diversão noturna de Viana, churrascaria Roda Viva. Só que era só o nome churrascaria, não se comia churrasco nenhum. Era para curtir muito e tomar cerveja. E assim por diante. Aí eu também faço uma homenagem ao Zé de Betrônio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de saber ou de escutar. Dia 28 de junho, véspera de São João, existe uma brincadeira em Viana que tem 141 anos, com o nome Boi Passa Fogo. É um boi que ele vai para a rua, eles tiram o lombo do boi, molham o boi todinho, aí as pessoas vêm com um carretilho buscar pé. Fica mais ou menos 1h30 para 2 horas dentro do fogo cruzado com um miolo dançando embaixo. E o pessoal molhando, porque senão a costa dele fica em carne viva. Que é fogo mesmo, o boi passa fogo. Então, o Zé de Betrônio foi que resgatou essa história. É uma história que estava adormecida, mas ele resgatou. Então, eu conto aqui no meu livro. É o Boi Passa Fogo. Isso aí surgiu, esse Boi Passa Fogo surgiu, porque lá em Viana tem o bairro Muquiço e o bairro os moradores da Rua da Ponta. Não é um bairro, mas é uma rua no centro histórico, só conhecido como Rua da Ponta. E eles estavam armados com
fogos, bastante fogos. Aí eles queriam tomar, o pessoal do Muquiço queria tomar o boi, o pessoal da Rosa da Ponta queria tomar o boi do Muquiço. Aí os dois grupos se armaram, quando se encontraram começaram a soltar fogo. Aí surgiu o boi com essa fogo. E eu também faço uma homenagem a 3 professores que me alfabetizaram, que me amam, são pessoas. O professor Paulo Carteiro, nessa época ele era professor particular, eu estudei. Na pedagogia dele era no bolo. Se você não acertasse, vinha com a palmatória do bolo. Era assim nesse tempo. Eu acho que as pessoas mais antigas estudaram com esse mesmo método. E, finalmente, eu faço uma homenagem ao Astolfo Amorim, que é um músico, um maestro e regente musical, que também estava no esquecimento de todas as obras de Viana. Ninguém tinha falado ainda sobre o Astolfo Amorim, um dos maiores músicos saxofonistas de Viana. Tem coleção de partituras. E é isso aí, eu gostaria de agradecer e dizer a vocês que qualquer coisa que precisarem, a gente está à disposição. E o livro está chegando. Se vocês quiserem me seguir no Facebook, é Áureo Mendonça. Quase todos os meus textos, os textos desse livro já estão todos no Facebook. Do próximo livro só tem 10% no Facebook, mas a gente vai colocando aos poucos. Então, é isso aí, obrigado.